O passageiro misterioso. Era uma noite chuvosa de março em São Paulo. Chá Silva, um taxista de 45 anos, estava em mais um de seus turnos noturnos habituais. Após 2 décadas dirigindo pelas ruas da metrópole, sua vida tinha se tornado uma rotina monótona. Pouco sabia ele que essa noite mudaria tudo. Por volta das 23 horas, Chá recebeu uma chamada para uma corrida no centro da cidade. Ao chegar ao local, notou uma figura solitária parada sob a luz fraca de um poste. Era um homem alto e magro, vestido inteiramente de preto, com a pele pálida como cera e olhos de um negro profundo e inquietante. O homem entrou silenciosamente no táxi, sem fazer contato visual com Chá. Com uma voz que não passava de um sussurro rouco, ele informou um endereço no distante bairro de Perus. Algo na voz dele fez Chá sentir um arrepio percorrer sua espinha. Durante o trajeto, Chá tentou puxar conversa, como costumava fazer com seus passageiros. No entanto, o homem permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela. O taxista começou a se sentir desconfortável com o silêncio opressivo que preenchia o veículo. Em um momento, Chá olhou pelo retrovisor e notou algo que fez seu sangue gelar. O homem não tinha reflexo. Ele piscou várias vezes, tentando convencer-se de que era apenas um truque da luz ou um efeito da chuva na janela. Mas não havia dúvida. Onde deveria estar o reflexo do passageiro, havia apenas o estofado vazio do banco traseiro. À medida que se afastavam do centro, as ruas ficavam mais escuras e desertas. Chá começou a ouvir sussurros vindos do banco de trás, embora o homem não movesse os lábios. O ar dentro do carro ficou gelado, e Chá podia ver sua própria respiração condensando-se. Quando finalmente chegaram ao destino, uma casa vitoriana dilapidada nos confins de Perus, Chá sentiu um misto de alívio e pavor. Virou-se para informar o valor da corrida, mas para seu espanto, o banco traseiro estava vazio. O homem havia simplesmente desaparecido. Tremendo incontrolavelmente, Chá acelerou de volta para o centro da cidade, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Ele sabia que algo sobrenatural havia acontecido naquela noite, algo que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram à estranha corrida, Chá foi atormentado por pesadelos vívidos. Toda vez que fechava os olhos, via o homem misterioso. Sua figura sombria aparecia em todos os lugares, no espelho do banheiro, nas sombras de seu quarto, no banco traseiro de seu táxi. Era como se o passageiro fantasmagórico o estivesse perseguindo, mesmo acordado. O sono de Chá tornou-se regular e agitado. Sua esposa, Maria, começou a notar mudanças preocupantes no comportamento do marido. Ele acordava gritando todas as noites, encharcado de suor frio, murmurando sobre um homem sem reflexo e sussurros na escuridão. Durante o dia, Chá tentava manter a rotina normal, mas estava constantemente distraído e nervoso. Seus colegas taxistas notaram que ele ficava sobressaltado com qualquer movimento repentino e evitava pegar corridas para Perus ou áreas próximas. Uma noite, incapaz de suportar mais o tormento, Chá decidiu enfrentar seus medos. Ele dirigiu de volta à casa vitoriana abandonada onde havia deixado o passageiro misterioso. O local parecia ainda mais sinistro à luz do dia, com suas janelas quebradas e a pintura descascada. Reunindo coragem, Chá aproximou-se da casa e bateu na porta. Para sua surpresa, uma senhora idosa atendeu. Ele perguntou sobre o homem de preto, descrevendo-o detalhadamente. A expressão da senhora mudou, uma mistura de medo e tristeza tomou conta de seu rosto enrugado. Com voz trêmula, ela contou a Chá uma história terrível. Em 1954, um jovem chamado Carlos Lourenço havia sido brutalmente assassinado naquela casa. A descrição coincidia exatamente com a do passageiro misterioso de Chá. Chocado com a revelação, Chá sentiu o mundo girar à sua volta. Ele havia transportado o fantasma de um homem morto há décadas. Mas por quê? Qual era a conexão entre eles? Enquanto voltava para seu táxi, Chá sentiu um frio inexplicável percorrer seu corpo. Olhando para o banco traseiro, por um instante, ele jurou ter visto o reflexo de Carlos Lourenço no espelho retrovisor, seus olhos negros fixos nele, como se esperasse que Chá fizesse algo. Naquele momento, Chá percebeu que sua jornada para desvendar este mistério estava apenas começando, e que os horrores que ele havia experimentado até agora eram apenas a ponta do iceberg.
Desesperado por respostas e atormentado pelos pesadelos cada vez mais intensos, Chá decidiu procurar ajuda. Ele ouviu falar de Dona Zira, uma médium bem conhecida na comunidade, famosa por sua habilidade de se comunicar com o além. Com o coração pesado e as mãos trêmulas, Chá bateu à porta da pequena casa de Dona Zira em um bairro afastado. A médium, uma senhora de olhos penetrantes e cabelos grisalhos, o recebeu com um olhar preocupado, como se já soubesse o motivo de sua visita. Durante uma sessão arrepiante, o espírito de Carlos Lourenço se manifestou. A voz que saía da boca de Dona Zira era a mesma que Chá ouvirá naquela noite fatídica em seu táxi, um sussurro rouco e gélido que fez os pelos de sua nuca se eriçarem. O espírito fez uma acusação chocante. Chá era a reencarnação de seu assassino. Para quebrar a maldição que ligava a Carlos, Chá precisaria desvendar a verdade sobre o crime e fazer justiça. Atordoado com a revelação, Chá mergulhou em uma investigação perigosa e obsessiva. Ele vasculhou arquivos antigos, conversou com idosos do bairro e, gradualmente, começou a montar as peças do quebra-cabeça. Suas pesquisas o levaram a descobrir que o assassino de Carlos havia sido Antônio Ferreira, um poderoso empresário que agora tinha 90 anos. Com o coração disparado, Chá foi confrontar Antônio em sua mansão. O velho Ferreira, ao ver Chá, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Num momento de fraqueza, confessou o crime, mas jurou vingança contra Chá por ter desenterrado seu terrível segredo. Naquela mesma noite, Chá foi atacado por capangas de Antônio. Ferido, ele conseguiu escapar, seu táxi derrapando pelas ruas escuras de São Paulo. Sem pensar, ele se dirigiu à casa abandonada onde tudo havia começado. Lá, encurralado entre os homens armados de Antônio e o espírito vingativo de Carlos Lourenço, Chá viveu os momentos mais aterrorizantes de sua vida. O ar ficou denso, carregado de uma energia sobrenatural. As paredes da velha casa pareciam pulsar com uma força invisível. No último instante, quando tudo parecia perdido, Chá teve uma epifania. Ele não era o assassino reencarnado, mas sim alguém escolhido para revelar a verdade. Com essa compreensão, ele conseguiu convencer o espírito de Carlos de sua inocência. Compreendendo finalmente a verdade, o espírito de Carlos se voltou contra Antônio e seus homens. Uma ventania sobrenatural varreu a casa, jogando os atacantes contra as paredes. Quando a polícia chegou, encontrou Antônio confessando em lágrimas, aparentemente enlouquecido pelo terror. Chá estava salvo, mas para sempre mudado pela experiência. Nos anos seguintes, passageiros ocasionalmente relatavam ver um jovem homem vestido de preto no banco traseiro do táxi de Chá, sorrindo serenamente antes de desaparecer na noite. O caso do assassinato de Carlos Lourenço foi reaberto, e Antônio Ferreira foi finalmente condenado por seu crime. Chá pensou que poderia retornar à sua vida normal, mas logo percebeu que sua conexão com o mundo sobrenatural estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de uma jornada muito mais estranha e perigosa. Nas semanas que se seguiram, Chá começou a notar mudanças sutis, mas inquietantes, em seu táxi. O rádio ligava sozinho, sintonizando em estações que só transmitiam estática ou músicas dos anos 50. O velocímetro às vezes girava loucamente, mesmo quando o carro estava estacionado. E, mais perturbador ainda, manchas escuras começaram a aparecer no banco traseiro, lembrando a forma de uma pessoa sentada. Seus colegas taxistas começaram a evitá-lo, sussurrando que seu carro estava enmarcado. Os passageiros reclamavam de sensações estranhas durante as corridas, calafrios repentinos, a sensação de serem observados ou até mesmo de sentir alguém sentado ao seu lado no banco vazio. Uma noite, Chá pegou um passageiro idoso que, durante a viagem, começou a falar sobre portais em que existiam na cidade, lugares onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais fino. Para o horror de Chá, ele percebeu que a casa de Carlos Lourenço era um desses lugares. A médium revelou que, ao ajudar Carlos Lourenço a encontrar a paz, Chá havia inadvertidamente se tornado um farol e para outros espíritos perdidos. Seu táxi agora era um veículo entre dois mundos, atraindo almas que buscavam resolver assuntos inacabados. Chá se viu enredado em uma série de casos sobrenaturais. Cada passageiro fantasma trazia consigo uma história trágica e um mistério a ser resolvido. O espírito de um soldado da Segunda Guerra Mundial, buscando entregar uma última carta à sua amada. Uma criança perdida,
vítima de um acidente de trânsito décadas atrás, querendo um último abraço de sua mãe. Um velho músico desejando tocar sua composição final. À medida que Chá ajudava esses espíritos, sua reputação no submundo sobrenatural de São Paulo crescia. Ele se tornou conhecido como o taxista das almas e, temido por alguns, procurado por outros. No entanto, cada caso resolvido cobrava seu preço. Chá começou a envelhecer rapidamente, seus cabelos ficando brancos, rugas profundas marcando seu rosto. Sua esposa o deixou, incapaz de lidar com a estranheza que agora permeava sua vida. Chá sabia que não poderia continuar assim para sempre. Ele precisava encontrar uma maneira de fechar o portal que havia aberto involuntariamente, ou corria o risco de ser completamente consumido pelo mundo dos mortos. Sua busca o levou a rituais antigos, xamãs urbanos e segredos ocultos nos becos escuros da cidade. Mas quanto mais fundo ele mergulhava, mais perigoso seu caminho se tornava. Entidades malévolas, atraídas por sua habilidade única, começaram a persegui-lo. Agora, Chá dirige pelas ruas de São Paulo todas as noites, nunca sabendo se seu próximo passageiro será entre os vivos ou os mortos, sempre buscando uma maneira de encerrar sua última corrida. Enquanto isso, nos cantos escuros entre os mundos, novas ameaças se formavam, esperando o momento certo para desafiar o equilíbrio mais uma vez. A busca de Chá por uma solução o levou a lugares cada vez mais sombrios da cidade. Numa noite particularmente nevoenta, ele foi guiado por um passageiro misterioso até um antigo cemitério abandonado nos arredores de São Paulo. Lá, Chá encontrou um círculo secreto de médiuns e ocultistas que se reuniam à meia-noite. Eles revelaram que sua condição era conhecida como Yamarca de Caronte, em uma referência ao barqueiro mitológico que transportava almas através do rio Estige. O líder do grupo, um homem cego chamado Ezequiel, explicou que a única maneira de Chá se libertar era completar uma série de tarefas para equilibrar as energias entre os mundos. Cada tarefa exigiria que Chá enfrentasse um de seus maiores medos e fizesse um sacrifício pessoal. A primeira missão levou Chá de volta à casa onde Carlos Lourenço foi assassinado. Ele teve que passar uma noite inteira lá, revivendo o horror do crime através dos olhos da vítima. As visões foram tão vívidas e aterrorizantes que Chá quase enlouqueceu. A segunda tarefa o fez confrontar o espírito vingativo de um serial killer executado décadas atrás. Chá teve que usar sua empatia para entender o monstro sem sucumbir à sua influência maligna. Este desafio testou os limites de sua compaixão e quase corrompeu sua alma. Para o terceiro teste, Chá foi forçado a reviver o momento mais traumático de sua própria vida, o acidente de carro que matou seus pais quando ele era criança. Ele teve que lidar não apenas com a perda, mas também com a culpa que carregava por ter sobrevivido. Cada desafio deixava Chá mais exausto física e emocionalmente. Seu corpo estava se deteriorando rapidamente, como se envelhecesse anos em questão de dias. Mas ele sabia que não podia parar. A tarefa final era mais perigosa. Chá teve que viajar até o limiar entre os mundos dos vivos e dos mortos. Usando um ritual antigo ensinado por Ezequiel, ele entrou em um estado de quase morte. Neste reino sombrio entre mundos, Chá se encontrou em uma versão distorcida e sinistra de São Paulo. As ruas eram pavimentadas com ossos, os edifícios feitos de sombras sussurrantes. Aqui, ele tinha que encontrar e confrontar a entidade que inicialmente o havia marcado. A entidade se revelou como um ser antigo e poderoso que se alimentava do sofrimento de almas perdidas. Ela havia escolhido Chá como seu novo coletor de almas, um papel que ele havia assumido inconscientemente ao ajudar Carlos Lourenço. Chá percebeu que não podia derrotar a entidade pela força. Em vez disso, ele ofereceu um acordo: continuaria a ajudar almas perdidas, mas em seus próprios termos, guiando-as para a luz em vez de entregá-las à escuridão. Após uma tensa negociação que pareceu durar uma eternidade, a entidade aceitou, reconhecendo a compaixão de Chá como uma força poderosa em si mesma. Chá acordou em seu táxi, estacionado no cemitério. Ezequiel e os outros haviam desaparecido. Ele sentiu que algo fundamental havia mudado. A marca de Caronte ainda estava com ele, mas agora era um poder que ele controlava, não uma maldição que o controlava. Enquanto o sol nascia no horizonte de São Paulo, Chá percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida como guardião sobrenatural da cidade. Com a entidade antiga agora sob um acordo,
Chá sentiu um peso enorme levantar de seus ombros. Ele sabia que ainda tinha responsabilidades como guardião das almas perdidas, mas agora era uma escolha que fazia com plena consciência e controle. Nos meses seguintes, Chá continuou seu trabalho como taxista, mas agora com uma nova missão. Ele desenvolveu uma habilidade especial de sentir a presença de espíritos ao seu redor e sabia intuitivamente quando precisava intervir para ajudá-los. A reputação de Chá como o taxista das almas se espalhou ainda mais pela cidade. Pessoas que estavam desesperadas por ajuda para seus entes queridos falecidos começaram a procurá-lo discretamente. Chá não cobrava por seus serviços, pois sabia que sua missão era além dos limites financeiros. À medida que ajudava mais e mais almas a encontrar paz, Chá começou a notar que sua própria saúde começava a se recuperar. Seus cabelos voltaram a ter cor, e as rugas em seu rosto suavizaram. Parecia que equilibrar as energias entre os mundos estava trazendo um efeito positivo para ele também. Um dia, enquanto dirigia pelo centro da cidade, Chá sentiu uma presença familiar no banco traseiro. Ao olhar pelo espelho retrovisor, viu o sorriso sereno de Carlos Lourenço, agora em paz. Ele acenou para Chá antes de desaparecer lentamente na bruma da manhã. Com um suspiro de alívio e gratidão, Chá continuou sua jornada, sabendo que, embora seu trabalho fosse árduo e muitas vezes assustador, ele havia encontrado seu propósito. Ele era um elo entre os vivos e os mortos, guiando aqueles que precisavam de ajuda para o outro lado. E assim, Chá Silva seguiu sua vida, sabendo que sua jornada como guardião sobrenatural de São Paulo estava longe de terminar, mas agora ele enfrentava o futuro com coragem e determinação, pronto para qualquer desafio que o destino lhe trouxesse. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.